Que a santa paz de Deus esteja com todos. Eu vou ler com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo, Romanos capítulo 8, do versículo 6 até o versículo de número 14, que diz assim: a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito em que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Até aqui, glória a Deus. Aleluias, Deus seja louvado. Então a Bíblia fala o seguinte, a palavra de Deus para nós fala o seguinte: a inclinação da carne ela é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, ela não é sujeita à lei de Deus. Então os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, como eu e você, como servos de Deus, não devemos nos inclinar para o lado da carne. Mas o que é a carne? A carne é a nossa natureza humana, voltada ao pecado. É a natureza humana, natureza pecadora, que tenta reviver dentro de nós. O velho homem, ele tenta reviver diariamente dentro de nós. A nossa carne foi crucificada com Cristo na cruz do Calvário. O nosso velho homem foi crucificado na cruz de Cristo. Foi crucificado na cruz de Cristo. Foi crucificado com Cristo no Calvário. O nosso velho homem, a nossa velha natureza, a nossa vã maneira de viver já está crucificada com Cristo. E quando Cristo ressurgiu, simbolizou o nascimento de um novo homem, o nascimento de uma nova mulher. E quando somos batizados, descemos as águas, ali é sepultado o velho homem, a velha mulher, quando somos imersos, mergulhamos nas águas. E quando saímos das águas, surge ali uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, regenerado, transformado pelo poder de Deus. É isso que o batismo representa. Quando somos batizados, descemos as águas do batismo, descemos as águas do santo batismo, ali está sendo sepultado o velho homem, a velha mulher, a velha criatura. E quando sai das águas, surge ali uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, um novo nascimento na vida da pessoa. É isso que o batismo representa. Então ali, no batismo, o homem carnal, a mulher carnal é sepultada. Quando é sepultada e ressurge um homem e uma mulher espiritual. Quando emerge a água, é emergido ali, mergulhado, está morrendo ali, é sepultado, morreu. O homem carnal.
a mulher carnal, e quando sai das águas do santo batismo, ressurge um homem e uma mulher espiritual. Por isso não devemos nos inclinar para as coisas da carne, porque a carne ela quer nos afastar da presença de Deus. A carne ela quer nos tirar da comunhão de Deus. A carne quer nos levar de volta à escravidão do pecado. E quando nos inclinamos para o lado da carne, nós estamos contra a palavra de Deus, porque a inclinação da carne ela é inimizade contra Deus. Porque os desejos carnais são pecaminosos. Os desejos carnais nos induzem ao pecado. E quando cedemos os desejos da carne, acabamos pecando. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado é inimigo de Deus. Então a inclinação da carne ela não sujeita à lei de Deus. Ela vai justamente ao contrário à lei de Deus. A inclinação da carne, os desejos da carne, contraria a vontade de Deus, contraria os desejos de Deus. Por isso que nascemos de novo, por isso que nos tornamos a nova criatura em Jesus, para não vivermos mais segundo os desejos da nossa carne, mas sim segundo os desejos do nosso espírito. E aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, não tem como agradar a Deus. Se eu e você estivermos na carne, inclinarmos para as coisas da carne, para os desejos da carne, não estamos agradando a Deus. Devemos nos arrepender, pedir perdão e inclinar para as coisas do Espírito. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E através dessa palavra, Deus está dizendo para nós, nós não devemos nos sujeitar à carne, andar segundo a carne, mas sim andar segundo o Espírito, segundo o desejo do Espírito, alimentar as coisas do Espírito, buscar a presença do Espírito, sermos espirituais e não carnais. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Fomos comprados com o sangue de Jesus, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então devemos agir conforme o Espírito, sermos espirituais e não carnais. Porque a carne nos induz ao pecado, nos induz à tentação. Satanás ele usa os desejos da nossa carne para nos derrubar. Ele usa os desejos da nossa carne para nos tentar a pecar. E os desejos carnais, se nós não vigiarmos, nós cedemos à tentação. Quantos homens, quantas mulheres que caíram no pecado. Alguns conseguiram retornar, se reconciliar com Deus. Outros estão até hoje afastados do caminho do Senhor, porque não vigiaram nessa palavra, não vigiaram na presença de Deus, não perseveraram e acabaram cedendo os desejos da carne, acabaram dando lugar à carne e acabaram cedendo à tentação. Resistir os desejos da carne não é fácil. É uma luta diária. Por isso que devemos buscar a presença de Deus, orar, clamar a Deus misericórdia, clamar a Deus a graça, não sair da graça de Deus, estar em comunhão com Deus, se alimentar das coisas de Deus, nos alimentarmos espiritualmente, para não cedermos os desejos da carne e nos afastar de Deus. E se nós vivemos segundo a carne, nós vamos morrer. Mas pelo Espírito nós mortificamos as obras do corpo. Mortificamos as obras da carne para viver.
Então nós somos devedores, sim, mas não a carne. Nós não devemos nada para a carne. Nós não somos devedores, sim, mas não a carne para viver segundo a carne. Somos devedores a Deus para vivermos segundo o Espírito. Nós devemos a Deus por Ele ter nos concedido essa graça maravilhosa, por Jesus ter morrido na cruz. Por nós somos eternamente devedores a Cristo, pelo que Ele fez por nós ali na cruz do Calvário. Devemos a Cristo não para vivermos segundo a carne, mas para vivermos segundo o Espírito, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Somos templo do Espírito Santo. Devemos andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, andarmos de acordo conforme aquilo que o Espírito Santo de Deus nos orienta. Precisamos pedir a orientação do Espírito Santo no nosso dia, na nossa jornada, para não nos inclinarmos aos desejos da carne, para não cedermos à carne. Como diz aqui no verso 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Que nós possamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Que o Espírito Santo possa guiar nossos passos, guiar nossos caminhos. Tudo que nós fazemos devemos pedir orientação de Deus, orientação do Espírito Santo. Orarmos, pedimos a orientação, pedimos para que o Espírito Santo de Deus venha nos revelar a tua santa vontade e aprender a guardar a revelação do Espírito Santo. Muitas vezes nós não aguardamos a revelação do Espírito Santo e acabamos cedendo aos desejos da carne, acabamos quebrando a cara. Muitas vezes nós vamos fazer algo e as coisas acabam não dando certo, porque queremos fazer conforme o desejo da nossa carne. Muitas vezes nós oramos até, mas não esperamos a revelação do Espírito Santo. Não esperamos a resposta do Espírito Santo. Nós oramos e, devido à nossa ansiedade, nós já queremos agir no impulso, conforme o nosso jeito, a nossa vontade, e acabamos agindo de maneira errada. E acaba dando um resultado errado, porque não aguardamos a revelação do Espírito Santo. Nós possamos orar e aguardar em oração ou em silêncio, até que o Espírito Santo nos revele a sua santa e poderosa vontade. Eu e você precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós não inclinamos para a carne, mas sim para o Espírito. Esta é a palavra que Deus tem ministrado ao nosso coração. É isso que Deus está nos falando neste momento, através dessa santa e poderosa palavra, para nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Orarmos e aguardarmos a revelação de Deus. Aguardarmos até que Deus nos revele os seus desejos, os seus propósitos, os seus desígnios. Ore e aguarde a revelação de Deus. Você pode aguardar em silêncio ou aguardar orando. Mas enquanto o Espírito Santo de Deus não te revelar, enquanto Deus não te revelar, espere. Espere em oração, em silêncio, vigiando, até que o Espírito Santo de Deus venha te revelar os propósitos, os desígnios e a vontade, os projetos que Ele tem para você, os planos que Ele tem para você. E quando o Espírito Santo de Deus te revela, e você anda nos caminhos do Espírito Santo, você é guiado pelo caminho do Espírito Santo, você vence, você prospera, as coisas dão certo na tua vida. Você não
age segundo a carne, mas sim segundo o Espírito que você aguardou. O Espírito Santo de Deus te guiar. O Espírito Santo de Deus conduzir seus passos. Então, tudo que você for fazer, peça a orientação de Deus. Peça que o Espírito Santo de Deus te guie, te oriente, te mostre o caminho, te mostre qual a decisão que você deve tomar. E quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você vai agir segundo os desejos do Espírito e não os desejos da carne. Você vai se inclinar para as coisas do Espírito e não para a carne. Esta é a palavra que Deus tem para mim e para você neste dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.